Cara, qual que é o nível de organização do crime hoje? Porque a gente tava comentando aqui em off de talvez um criminoso ali que nasceu de uma, com menos oportunidades, talvez um cara que por vários motivos ele não é tão inteligente assim, acabou virando, sei lá, um traficantezinho qualquer de uma favela, troca tiro de uma forma ruim e morre. Mas existe um crime organizado, mas mais organizado, né? Um crime mais de colarinho branco, como você disse. Qual que é hoje, quando vocês vão combater esse tipo de coisa, qual que é como que vocês veem o nível de organização deles, assim? O que que eles têm hoje de, como é que é? Quando a gente fala, né, nos partidos aí, o crime organizado, e a palavra já fala organizado, porque eles estão mesmo, os caras conseguiram fazer o quê com o tempo aí, né? Eles começaram a trabalhar com inteligência. Então, você vê os caras hoje do crime organizado que fazem faculdade e vão pro crime organizado. Os caras vão pra cadeia preso e estudam lá dentro. Começa a se organizar. Começa a sair só daquela parada de pau, cacete e bala na rua e estudar. Isso é perigoso. E a organização vai também, claro, os caras conseguem equipamentos, conseguem trazer armas de fora, conseguem. Os cabeças estudam, inteligente, pegam aqueles da linha de baixo, os peões, e montam os times. Tá organizado? Tá, cara, tá. Culpa do Estado, sempre. Voltando lá de trás, é claro que isso nós estamos falando de uma evolução do crime organizado, é porque você tinha que ter cortado na raiz, né? Então, você começa, por exemplo, um chefão do crime organizado, é inadmissível o cara tá na cadeia e conseguir comandar alguma coisa lá de dentro. Uhum. O celular não pega nem na rua direito. Como é que lá dentro pega, né, cara? Você fala, não é possível. Essas coisas que, né, todo mundo de fora fala, caralho, tem hora que eu não tenho sinal ali na esquina e lá no presídio. Então, sabe, Total, começar cara. cortando daí, deveria. Pra você deixar esse cara comandar lá de dentro, um absurdo. Isso começa a criar organização, né? Então eles têm hierarquia, eles têm disciplina no meio deles. Isso tudo tinha que ser cortado. E aí chegou num ponto que ficou relativamente bem organizado. É onde começa a dar os conflitos. Nós ainda temos uma vantagem, cara, aqui no nosso estado, que nós temos um partido e só ele que comanda. Não tem guerra entre as facções aqui, igual tem no Rio. O que acontece lá que você vê, cara, é um querendo pegar o outro dentro do próprio crime. Esse partido aqui quer destruir esse daqui, os caras guerriam entre eles, bala perdida, que nunca é perdida, vai achar alguém. Então é assim, facção A guerreia com a facção B. Tiro. Bala perdida, matou alguém. Quem foi? A polícia. É impressionante. O tiro é sempre da polícia. Sobrou um tiro, é da polícia. A mídia, a grande mídia adora isso. A gente ainda tem essa vantagem aqui, que não tem, né? Não tem guerra de facções. É uma só que tenta dominar, mas aqui a gente ainda controla muito bem controlado. Mas, e lá além das guerras de facções, tem milícia. Então, assim, é guerra de tudo que é lado, cara. Rio de Janeiro não é pra amador, hein? Puta, eu tenho bons amigos trabalhando na polícia lá, eu falei, esses são os verdadeiros, cara. Ali é guerra de verdade. Mas o crime tá se organizando. Eu acho que lá chegou num nível muito alto, bem diferente do restante do Brasil. O nível que tá lá não se tem nos outros estados. Como eu te disse, é uma organização sim, tem hierarquia, tem disciplina deles, tem todas essas paradas, mas porque não cortaram na raiz? Agora, para resolver o problema, vão deixar a gente resolver do nosso jeito? Não vão. Qual que é o... Entendeu? O nosso jeito pode ser que seja muito agressivo. Sim. Então, assim, vamos entrar lá e catar todo mundo pelo pescoço? Entendeu? Não vão deixar. Como é que você. Quem não deixa, cara? Ah, Não sei se você pode falar essas. não, a gente fala genérico, né? Aham. Cara, não tô falando em linhas gerais, né? Governo, leis, Sim. vamos falar no macro, assim. Não dá pra. Porque, cara, os caras, o criminoso, né? Principalmente o criminoso de partido aí, ele se esconde nas comunidades. Sim. 99% da favela é de pessoas boas, do bem, trabalhadoras, honestas, direitas, maravilhosas. 99%. O problema é que esse 1% se esconde lá no meio. E a arquitetura favorece eles.
pra gente entrar lá pra pegar, fica difícil. Você acaba tendo o efeito colateral. Que eu até falei das balas perdidas aí e tal. Então não é simples a matemática para resolver esse problema. Até teria jeito de resolver, como eu brinquei aqui, que eu acredito que se deixasse a polícia fazer, daria. Mas poderia soar um pouco agressivo para alguns, então não vai ser feito. Então você tem que fazer isso como? Com políticas de segurança pública, em linhas gerais. Mas aí é médio e longo prazo, entendeu? Volta a falar de educação, volta a falar de investimento, de tudo isso daí para você lá na frente começar a não se falar num país que tem um crime que é organizado. Você tem que desorganizar ele. Começa cortando ali comunicação na cadeia, começa cortando os caras ter acesso à arma, começa a cortar isso aqui. É muito legal quando a gente faz operação, e a polícia no geral, os outros colegas das outras unidades, faz operação que desbanca o financeiro, quebra, tira dinheiro deles. Isso é muito bom, porque o que estrutura é muito dinheiro. Então, entende? Para você desestruturar uma organização, você tem que desorganizá-la. Para você desorganizá-la, você tem que mexer em pontos, como o financeiro, né? Como a comunicação. Você não pode deixar que esses caras se comuniquem fácil assim, cadeia e etc. Você tem que começar a cortar esses pilares, você desorganizar essa estrutura. E claro, eles têm que ter medo também da lei. Total. O cara tem que falar, pô, se eu for preso, irmão, é ruim, vai dar ruim. Eu não posso, o cara não pode entender que ele vai preso, ele vai pra escolinha do crime lá dentro, que lá dentro ele vai ter as regalias dele. Ele tem que falar, e outra, o cara fala, vou ser preso, vou ficar 1 ano e meio, tô na rua. Hoje um cara, um réu primário, tá? Pegou no tráfico de drogas aí, que é um crime equiparado aí de onda, um crime de pena alta. Se ele é primário e for pego, ele vai ficar 1 ano e 6, 1 ano e 8. O resto ele vai responder em liberdade. Isso já é meio que matemático, os caras já sabem disso. Fala, fazer uma conta aqui, 1 ano e 8 aí mais ou menos de tranca, o resto ele vai responder em liberdade, ele fala, vale a pena, né? Eu vou tentar, se der certo eu levanto uma puta grana. Exato. Até dar errado eu já levantei uma grana. Aí eu tiro 1 ano e 8, 1 ano e 6, 2 anos. Tá bom. Se ele tem 23 anos, ele fala, sai com 25, tô novo. Olha aqui, né? Não podia E se ele for pego amanhã, né? Exato. Então, cadê aquela política de tolerância zero? Sabe? Sim. Que funcionou, que já fizeram lá na década de 50, lá nos Estados Unidos, funcionou. Fizeram lá a teoria das janelas quebradas. E tolerância zero. Você não pode tolerar Que é esse isso? mínimo. Ah, cara, que teve uma época que eles fizeram uma política lá, pô, você pegou o cara pichando, quebrando um vidro de um carro, cara, tá preso e vai puxar cadeia. Não pode tolerar os pequenos, os pequenos delitos, porque você fortalece os grandes, sabe? Então, é essa política que tem que ser adotada, a tolerância zero. É uma leve radicalização nesse sentido. Não tô dizendo que, cara, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote no seguinte sentido. Eu não vou pegar o cara que furtou uma bolacha e vou pôr ele preso Não, como mas homicida. eu entendi o que você quis dizer. Mas Sim. eu tenho que combater desde ali. É porque, vamos parar pra pensar, não sei se você concorda comigo. Se o cara, possível criminoso, não sente medo ou sente pouco medo, as chances dele ter aquele comportamento específico são maiores. Então, quanto mais a gente aumenta o medo, menos ele se comporta daquele jeito. Cara, é isso. É exatamente isso. O Maquiavel, prefiro ser temido do que amado, cara. Exato, cara. Então, nesse sentido aí, ele tem que... Ele precisa sentir medo, precisa sentir ansiedade, Tem. coisas negativas quando ele vai cometer algo assim, sabe? Se ele não sente essas coisas... Quando ele não sente essas coisas, ele põe na balança, vale a pena. Vale a pena. Então, assim, se eu falar pela lei, a lei vale a pena. Porque ele sabe que não vai dar nada. Pô, o menor não vai ficar preso, o maior réu primário vai ficar pouco tempo. Então ele põe na balança, vale a pena ele cometer aquilo. Se eu for puxar aqui pra minha unidade, por que os caras, via de regra, não combatem com a gente? Eu digo assim, os caras vêm, eles já tendem a não ter um combate, se entregam. Porque entra nessa balança, eles falam, vale a pena? Puta, ali é ruim, hein? Ali vai dar ruim. Sabe, tem um polícia polícia bem antigo que trabalha com a gente lá, que eu sou fã pra caralho. Um abraço pro Vicente Ancona, nosso mestre lá, nosso treinador-chefe lá do GER. Ele até foi num podcast uma vez, ele fala uma frase muito interessante, cara, que ele falou assim, cara, o nosso time, ele não vai
pra empatar o jogo, tá? A gente vai pra ganhar, cara. E assim, a gente treina pra isso. Então, se bater de frente, vai se machucar. Então, quando a gente consegue passar essa mensagem pro crime, que se a gente vai pra ganhar e se bater de frente vai se machucar, o cara põe na balança do outro lado. Vale a pena? Ali não vai dar certo, cara. Então, voltando pra lei, no quesito leis hoje no Brasil, o crime compensa. Não vai dar nada. Se der é pouca coisa. Vai ficar um pouquinho lá, daqui a pouco tá fora. Falta isso. Politicamente falando, políticas de segurança falando, você tem que começar. Primeira coisa, política de tolerância zero. Leis sérias, fortes. Cara, tem estado nos Estados Unidos, lá as leis são mais, né, estaduais, né, diferente daqui que é a nível federal. Mas tem lugar lá que se você sacar arma para um policial, sacar, não é atirar nele. Se ele for te abordar e você puxar uma arma para ele, é 20 anos de cadeia sem progressão. Sabe a balança? O cara vai falar, não vale a pena, cara. Exato, cara. Essa balança ela é necessário que o peso esteja grande na cabeça dele, né? Ele tá pesando muito de um Ele tá lado. pesando muito Pra ele de um lado. falar, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Vai dar ruim. E é o que você falou, acho que é uma junção de tudo, né? Precisa ter o curto prazo ali, que são vocês ali nas operações e tal, e precisa ter algo, poder escrito ali, né, cara? Rodando. A política precisa rodar bem, né? Nós somos o remédio ali, o paliativo. Nós não vamos curar a doença. Nós vamos tirar o sintoma. Acho que a descrição boa da polícia é mais ou menos isso daí, porque nós não fazemos a lei. A gente cumpre ela na medida que dá. Existe um cabo de guerra do outro lado de pessoas poderosas também, políticos e tal, que são ligados a essas organizações? Políticos que são ligados nas organizações Sim. criminosas. É. Você já leu 1984, George Orwell? Não, cara. Eu não sei falar o nome de George Orwell lá. Mas eu sei a história. Então assim, não dá pra eu falar disso. Entendo. Entendeu? Aham. Mas essa resposta já foi boa. Não é? Quem não souber aí, procura o que é o livro que vocês vão entender, O Grande Irmão. Basicamente, mais atual que esse livro, impossível, Lutz. Impossível. Parece que o livro foi escrito essa semana. É cabuloso.